Boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje vamos para a live 92 do Instagram e minhas amigas. Hoje vamos falar da gravidade da esclerose múltipla. Os fatores que são levados em conta para saber se uma esclerose múltipla é leve, moderada ou grave. Boa noite, Edna! Opa, a Dani já chegou, deixa eu chamar a Dani. Peraí, estou chamando. Só um minuto. Vamos aguardar. Atenção, aê, boa noite! Tudo bem, Isa? Tudo, e você? Tudo bem. Deu uma esquentadinha hoje, para você tá bom ou tá ruim? E no sol tava ruim, mas em casa tranquilo. Para mim também, em casa tá tranquilo. Agora na rua já fica meio complicadinho. Ficou bem quente. Ai, vamos falar hoje da esclerose se é leve, moderada ou grave. Vamos. Você sabe se a sua é leve, moderada ou grave? Então, por tudo que eu ouvi, a minha eu posso considerar moderada. Porque Eu achei que a minha era leve. Aí depois que eu ouvi, depois que eu ouvi tudo, e vi o doutor Matheus Vazen falando também, eu falei, a minha não é leve não, nem moderada, a minha é grave. Por que você chegou nessa conclusão? Porque tem alguns fatores que coincidiram com o que eu tenho, com o que eu percebo, né? Manchas na ressonância, tem várias. Um contraste, quando coloca contraste, é pior ainda. Aí você vai ver mais mancha ainda. E a gente descobriu que manchas que pegam, entre aspas, pegaram entre aspas, né? O contraste é porque é uma mancha que indica que é uma esclerose múltipla mais grave. Então, eu tenho essas manchas que pegam o contraste. Tenho várias. Problema na bexiga, que você também tem. Também tenho. Eu tive, logo no começo, problema no esfíncter das fezes, no esfíncter do ânus. Eu não sabia. Eu não sabia que era esclerose. Então, tanto o esfíncter do xixi quanto do cocô, para quem tem, já é um indício que é mais grave. Então, para mim, já são 2 cheques. As manchas na ressonância e a parte de esfíncter, xixi e cocô. Outra coisa que pode acusar uma esclerose múltipla mais grave, que eu também falei, eu também tenho, é o fato, gente, o pensamento se perde. Isso é um problema sério. Um problema sério, peraí, que eu vou retomar. É porque, às vezes, o pensamento voa, né? Você está falando uma coisa... Atenção concentrada. É o bendita da atenção concentrada. Eu comecei a pensar outra coisa, a atenção já foi para o outro lado. Então, é o xixi, o cocô, as manchas na ressonância, é o fato que quase ninguém sabe, mas acontece de eu ser ansiosa. Sim. Isso, quem tem ansiedade, ou depressão, ou bipolaridade, ou todos, e aí mais grave ainda, também
tende a esclerose múltipla a ser mais grave. E eu sou muito ansiosa. Sim. Eu penso que a minha é moderada, porque essa questão das manchas comigo não pega tanto, não apareceram novas manchas e não tá tão latente assim, tanto é que na última ressonância o médico falou tá dormindo, que elas estão quietas, né? Ok. Mas eu tenho problema do esfíncter urinário e eu tenho problema com sono. Eu já enfrentei depressão e eu sou ansiosa. Então, por isso que eu creio que seja moderada. E a medicação, por isso também que eu achei, a medicação que eu tomo, ela não é das mais fortes para a esclerose, e ela está segurando a minha esclerose. Então, eu acho que é A por sua isso medicação é moderada e está segurando. que está segurando. A minha, eu usei já medicação leve, moderada e não segurou. Agora eu estou tentando ir para uma mais punk. Sim, sim. De uma esclerose múltipla mais grave. Oi, Renato, Boa boa noite, noite. Renato. Então, assim, eu não tenho como saber, eu não sei, só consultando mesmo o neurologista, para saber o tamanho da mancha na ressonância, porque o tamanho interfere também. Se é Sim. uma mancha grande ou não. Eu não sei o que eles consideram uma mancha grande. Eu Eu não também sei. não entendi muito bem esse parâmetro. O que é uma mancha grande e o que é uma mancha pequena. Porque o meu neurologista fala que eu tenho várias pipoquinhas. E aí, a pipoca é grande ou é pequena? Não sei. Só com o Considera isso. neurologista mesmo, para a gente saber. Isso não tem como a gente saber, quer dizer, até tem, perguntando para algum neurologista, porque Perguntando, é. se eles sabem, por favor, informe. Então, até quantos milímetros é uma mancha pequena e depois ela se torna grande? Não Então, sei. e pelo que eu entendi também, isso é mais ou menos assim, mas não é uma regra absoluta. Porque dependendo de onde for a sua mancha, pode dar muito É, mais problema do que uma mancha grande em determinado lugar. Não sei se eu entendi certo, mas eu entendi isso. eu também entendi isso. Dependendo de onde ela estiver, mesmo se ela for considerada Pequeno. pequena, que a gente não sabe o tamanho, então você pode considerar que a sua esclerose múltipla é grave. Mas eu também É não, grave. não sei exatamente aonde essa mancha vai estar para dizer se é grave ou Que é não. grave. É. A gente, vamos ficar com as evidências, digamos assim, superficiais, né? Sem entrar nesse detalhe técnico. A gente É. sabe do esfíncter, a gente sabe da nossa ansiedade, a gente sabe do nosso sono. Isso a gente consegue detectar. Como o doutor Matheus mesmo falou, o paciente mesmo percebe. Isso a gente percebe. Né? Essa questão de tamanho da mancha, onde que a mancha está, se é mais grave ou menos grave, essa questão também da redução da massa encefálica, e que Isso essa dá para ver questão na ressonância, porque dá, mas a minha penúltima ressonância, eu até me assustei, apareceu lá, 63%, alguma coisa assim, ou 65%, não lembro o valor, de redução do encéfalo. Meu Deus, que ótimo! Então aí eu já me preocupei, mas eu não sabia que estava relacionado com o a fato de ser esclerose. mais grave ou não.
Então, pensei e tem assim, outra isso é da esclerose. Então, tem que saber se isso é da esclerose também, se esse parâmetro é da esclerose ou não, porque o que ele falou também é que se assemelha muito com o envelhecimento. Só que acontece com a pessoa com esclerose é que parece que o envelhecimento é mais rápido. Então, são minúcias, né? Por isso que eu falei, a gente fica com os fatores, assim, que para nós, pacientes, são um pouco mais palpáveis sem entrar nessa técnica e nessa questão do conhecimento científico médico, da, exatamente dos lugares e do tamanho e do que é normal, de ter o parâmetro na cabeça do que é normal para a idade, né? Que também tem isso. E do que não é, enfim, são detalhes bem... Tanto que esse negócio da idade é importante, que a gente viu que se você descobrir esclerose com uma idade mais avançada, ela é considerada mais grave, mesmo Sim. se você tiver menos manchas na ressonância. Sim. E aquele outro papo que a gente teve da progressão silenciosa, que a gente foi ver também, eu vi palestra e neurologistas falando, que por ter esclerose, por o seu corpo estar se esforçando nesse campo neurológico, a gente perde a tal da reserva neural mais rápido do que seria normal, né? Então, tá tudo relacionado, né? Por isso que eu sou, até nesse ponto, a favor do que o Dr. Matheus Vazen ele prega, que eu acho que deve ser por aí. Não interessa se a sua esclerose é leve, moderada ou grave. Vai no remédio de maior eficácia. Sim. E o que ele falou é muito importante também. Você só vai saber isso com o tempo, porque são vários fatores. Não é numa ressonância, num primeiro líquor, que você consegue isso. Só vai saber com o tempo, né? E às vezes até o líquor dá negativo. E você tem Também, esclerose. Que nem o meu também. líquor, por exemplo, deu negativo. Uhum. O seu Só que eu fui negativo. diagnosticada por quê? Olharam a ressonância, não, tem mancha no cérebro que é compatível com a esclerose. Mesmo o líquor dando negativo, então é esclerose. Eu fiz os 3 exames, o líquor, ressonância e o potencial evocado visual. Nos 3 deu. Passou de ano, passou em Passei todas de as ano matérias. com louvor, para não ter dúvidas. E mesmo Não, a assim, minha ainda deixou uma duvidazinha. Será? Porque o líquor deu negativo? então, e mesmo assim com os 3, também a época, né, 15 anos atrás, vamos combinar que a gente não tinha Ocrevus, rituximab, a gente não tinha um monte de coisa. Comecei com o Rebif, comecei com interferona e estou no interferona, porque não tive alteração. Você começou com interferona e teve que mudar, né? 3 vezes. Isso também mostra que a minha esclerose era grave e eu fui passando de remédio porque não estava surtindo efeito. Sim, sim. Cada coisa, né? Eu vou te falar, quando a gente pensa que já ouviu de tudo sobre a esclerose, aí a gente ouve mais um pouquinho. E aí a gente começa a ouvir que tem os sintomas silenciosos. E a
progressão silenciosa. E que mesmo você sendo remitente e recorrente, você tem um pouquinho de progressão silenciosa. Agora, o que eu achei mais interessante é que não tem como a gente brecar totalmente. A medicação ajuda, né? Tudo que a gente já sabe. Mas a gente evitar por nós mesmos que a progressão chegue, não tem muito. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para a gente ficar melhor. Como exercício físico, alimentação, isso eu achei bem interessante. Bem interessante. Porque também, se você ver, isso é indicado para todas as pessoas, em todas as idades, para ter um envelhecimento saudável, né? Porque todos nós, seres humanos, ser vivente nessa terra, a gente sabe que a morte é um fator certo. Ela acontecerá. O que a gente quer? A gente não pode desejar não morrer, porque isso não existe. Vai acontecer uma hora. O corpo acaba. Mas o que a gente quer? A gente quer envelhecer bem. A gente quer viver bem. Porque a primeira psicóloga que eu tive, que aliás, eu já estava em terapia com ela, quando eu descobri a EM, eu estava desesperada e comecei a falar, ai, eu uma doença degenerativa. Ela falou assim para mim, calma, Daniela, o que é degenerativo? Todos nós vamos. Você vai desgastar, é isso? Ela falou, todos nós vamos. No momento que a gente nasceu, a gente já está degenerando. A gente nasceu zero bala. Estamos degenerando. E é verdade. Saiu do útero da mãe, já começa. Já está degenerando. Então, são coisas também para a gente pensar e eu acho que não se apavorar. Porque se pensar assim, eu tenho EM, vai acontecer isso. Não. Pode acontecer um monte de coisa conosco, da nossa condição de ser humano, de estar caminhando e envelhecendo naturalmente. A pessoa pode ficar diabética, hipertensa, tem uma série de fatores. Então, a gente vai ter que lidar com isso também. Isso para quem tem esclerose ou não. Quem tem esclerose pode ficar diabético, pode ter pressão alta, e não é por causa do remédio, não. Pode acontecer. Eu fiquei hipertensa. A Vivi ficou diabética. Eu nunca tive pressão alta. A psicóloga? Ficou diabética. Eu nunca tive pressão alta. E o ano passado eu comecei a ter uns picos de pressão. E aí a médica falou, então, né? Agora você tem pressão alta, tem que controlar. Eu falei, não, nunca tive. Nem na gravidez, que às vezes pode ser na gravidez que desencadeia isso. Não. Aí ela me falou uma série de coisas, que isso também está relacionado a fator genético. Meu pai, a família do meu pai, toda tem hipertensão. Então, podia ser que uma hora aparecesse, apareceu. Infelizmente, né? Infelizmente. Assim como apareceu a esclerose, ué, infelizmente. Assim como apareceu a esclerose. Acontece, ué. Pois é. A gente não pode se desesperar. Não, e aí a gente tem que perguntar, tem remédio? Tem tratamento? Né? Como é que controla esse bicho? Aí controla. É o jeito. Aprender. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Que sabe que tem remédio. Tá bom, então eu vou ficar tranquila. Que nem esclerose. É difícil controlar? É difícil, mas tem remédio? Tem vários hoje em dia. Então,
Tô tranquilo. Sim, sim. É muito difícil. É para a gente chegar nessa consciência, né? A gente levou algum tempo, porque é bem desafiador. É bem difícil. Soraya, boa Boa noite. noite. Ô, Sérgio, boa noite. Acabou de entrar, também não Sérgio, sei meu quem é. amigo, boa noite. É meu amigo. O Ah, a Soraya também é esclerosada. O Sérgio também tem esclerose. Ah, é? É, o Sérgio também. E aí, Soraya e Sérgio, vocês sabem o grau da sua esclerose? Se é leve, moderada ou grave? É, Mas também saber que vai interferir, né? Eu acho que interfere só na medicação mesmo. na medicação, e não sei se alguma providência que você tem que tomar, pegar mais pesado, por exemplo. Pesado assim, né? Mais Sim, intensidade em alguma parte da sua alimentação ou do seu exercício físico. Isso talvez possa sei lá. influenciar, né? Mas, apesar que medicação cai naquele negócio que eu falei, que eu concordo com o doutor Matheus Vazen. Vai na melhor que tiver, na mais forte, vamos dizer assim. E aí você vai estar controlando mesmo. Se ela for leve, você vai estar controlando a esclerose. Sim. É, é isso aí, gente. O Até importante. questionei isso com o meu neuro, se ele não podia me mudar a medicação, né? Aí ele veio com aquele Ele, papo. Em time que está ganhando, a gente não mexe. exato. E aí ele falou para mim, para que que eu vou aumentar sua medicação se essa está dando certo? As outras são mais fortes. Não Ah, o precisa. Sérgio está Está respondendo aqui que escrevendo. a dele é primariamente progressiva. Progressivo. Então, Sérgio, você tem razão. Ela, por si só, já é mais grave. É, Deixa eu ver que ele falou mais. Primariamente progressiva, já estou na cadeira de rodas há alguns anos. é. É, é mais grave. Você está tomando que remédio, Sérgio? Porque a gente sabe, é primariamente progressiva, é a mais grave que tem. Sim, E aí você tem que ir para o remédio mais punk que tiver. sim. Ela por si só já diz que ela é grave, que ela não É, tem surtos e ela vai progredindo, ela vai avançando. é. E outra coisa, não tem Mesmo sem remédio surto. ainda para primariamente progressiva e para secundariamente progressiva. Não existe. Tem alguns que são mais fortes que podem ajudar, vamos dizer assim, a conter a esclerose, que é o Ocrevus, primariamente progressiva, né? Que é o Ocrevus, qual que é o outro? Ai, não consigo lembrar agora. Tem um outro, tem dois, é o Ocrevus e um outro, que eu não lembro. Mas também não foi feito para a esclerose primariamente progressiva e nem a secundariamente progressiva. Por estudos, eles viram que é mais indicado, vamos dizer assim, para uma doença mais grave e ajuda a conter um pouco a secundariamente progressiva e a primariamente progressiva.
Ah, ele falou que está tomando. Estou tomando uma medicação. É O o Cris. Crevzumab. O Cris. Viu? Ah, é o Ocrevus. É, o É o Crevzumab. Ocrevus, que é o que eu estou indo atrás para mim, Sim, que é o único. É o Ocrevus, o único não, tem mais um que eu não lembro o nome. É o Ocrevus e mais um que é para primariamente progressiva, que eles estão usando, né? E para secundariamente progressiva, que eu acho que é o meu caso. você, a médica já falou que o seu é secundária? Não, Migrou para ela secundária? só falou, eu acho que você está passando da remitente recorrente para secundariamente progressiva por conta da evolução que você teve, não nas manchas, mas nas que já existiam. Eu não tive Tá. mais manchas, mas eu fui, que nem o doutor Matheus fala, piorandinho. Uhum, Então ela falou, eu acho que agora você passou para secundariamente progressiva. entendi. E outra coisa que eu descobri, que eu ainda não fiz, vou fazer essa semana que entra, porque eu vou fazer o teste no shopping, que é o piso reto, Tá, e um tamanho muito maior dá para fazer, né? Do que fazer em casa. Não que não dê para fazer em casa, dá. Mas se eu ficar num piso mais reto e um lugar mais longo, fica mais fácil. O teste é o seguinte: você começa a andar e marca o tempo. sim, A hora que você cansar, mas de parar, cansou, parou, para o cronômetro. E marca, você ficou 2 minutos andando, por exemplo. E marca a distância que você conseguiu andar. Nesses 2 minutos eu consegui andar 20 metros. É rápido. Para mim é impossível fazer isso, mas vamos supor que em 2 minutos eu andei 20 metros. Eu marco. Ali 6 meses eu faço de novo e marco. Com o tempo, vou fazendo a cada 6 meses esse teste. Com o tempo, eu vou na minha neurologista e falo, ó, tá aqui a tabelinha de como eu fiz, o quanto que eu andei e qual foi o tempo. E aí, junto com a minha neuro, a gente consegue saber se teve melhora no quadro ou piora ou se permaneceu, sim. para poder ver a progressão silenciosa, se ela está ocorrendo ou não. Isso é teste para você fazer sempre, porque você tem que fazer vamos supor, em nenhum lugar foi dito quanto tempo, mas creio eu que você tem que fazer por uns 4 anos isso. Na fisioterapia que eu faço aqui na faculdade, todo início de bateria eles fazem isso. E aí fica comparando com o que já está no meu prontuário. Então, eles fazem certinho, é isso mesmo. É isso mesmo, é muito importante fazer isso. Que eu É. nunca fiz. Vou começar a fazer semana que vem. Uhum. Eu vou fazer também aquele exame que o doutor Matheus falou da tomografia da córnea, OCT.
Ah, tá, é por causa do que você já teve com... Ai, neurite óptica, Isso. não é? É, eu vou fazer. Para ver como que tá. Isso. Um É bom, nervo. depois conta aqui pra gente como que tá, na Conto, hora que você tiver o resultado. conto, mas isso aí só vai acontecer no começo do ano. É, só o ano que vem. É, porque a médica pediu daqui 6 meses, quando eu voltar lá, no hospital. Entendi. Então, só no começo do ano. É. Mas é bom, pelo menos. É que nem eu que vou começar agora. É bom, estou começando tardiamente, mas é bom eu já ter um histórico, e você também, de como que está a minha saúde. A quantas anda a minha esclerose? E Sim, você, a quantas anda a sua neurite? também. Qual foi o estrago? O Qual que foi? ela fez? É, algumas coisas eu já sei, né? Mas a gente tem que ficar de olho, porque ela pode ir degenerando mais rápido o nervo, né? É, e Essa é a como você questão. já tem um grau alto de miopia, Isso, e também já teve o descolamento da retina, da retina, pode ser, não sabemos, não sou não médica, sabemos. mas pode ser que isso também influencie para ele ir mais rápido, essa Isso, degeneração sim. do seu nervo óptico. Por isso que a médica pediu, É. por esses fatores. Eu já tive o descolamento, eu tenho esclerose e eu já tive neurite. Aí ela falou, não, vamos pedir. Vamos pedir para ver como é que tá. Eu falo, a minha fisioterapeuta Vanessa fala, meu, você tinha que fazer isso, mas eu fiquei com preguiça de fazer medicina, porque eu sou praticamente uma médica. Então, Isa, eu aprovo, eu apoio você como médico. Eu tô fora, Apoio, Dani. apoio. Muitos anos, é muito estudo, para mim não dá, não. Tem que ficar estudando, é que nem advogado, você sabe disso. Tem que ficar estudando sempre. Tem, Eu quero sossego, tem. quero paz, tranquilidade. Quero ir para uma praia e ficar só tomando água de coco debaixo do guarda-sol. Não, é mesmo, é mesmo. Só que não, né, Isa? Não entendi, repete. Eu falei, na real, é verdade isso? Ou só que não? Só que não. Só É meio que não. verdade. É meio verdade, porque praia toda hora enche o saco. Que nem eu nunca quis morar na praia. Nem depois de velha, vamos dizer assim. Porque normalmente quando a pessoa está idosa, ela vai morar na praia, né? Eu Sim, nunca quis, mas nunca você foi ainda uma não está vontade minha. idosa. Você ainda não está idosa, Isa. Não, mas eu não penso em ir para a praia. Ah, meu sonho quando eu tiver uns 70 anos, 80, é morar na praia. Não, não é. Tem gente que é. Entendi. Não, praia não dá. É legal você ficar um final de semana, não morar lá. Tem gente que gosta. É, tem gente que gosta. Eu já não gosto, não. É que nem medicina. Eu gosto, mas não gosto. Entendeu? Não dá para ser Hum, eterno. é legal curtir alguns momentos, não para ficar É, lá é, um tempão. é. Quem entrou aí? Deixa eu ver. Chega mais perto para poder ver.
E aí? Sou Jaque Fernandes. Não sei quem é você, Jaque. Boa noite. A Jaque tem esclerose também, ela é de Minas. Olha que Eu encontrei legal. ela no Instagram. Ai, que Boa noite, legal. Jaque. Um dia vamos convidar ela para conversar com a gente. Vamos. Você topa, Jaque? A gente se encontrou no Instagram. É porque aí a gente já faz a enquete. A gente vai te interrogar. Desde quando você tem esclerose? Como que você descobriu esclerose? Que remédio que você toma? Vamos te interrogar e perguntar tudo para você. É! Tá preparada? Porque a gente é curiosa, a gente quer saber. A gente quer saber. E é legal a gente conhecer mais gente que tem esclerose também, porque tem alguma coisa em comum, né? Sim. Eu acho muito bom porque a gente sempre troca figurinhas e a gente sempre consegue acrescentar alguma coisa um na vida do outro, né? É, exatamente. Como a gente se encontrou e faz as lives, acrescentou muito na minha vida, muito. Na minha também. Então, a gente, né? E as pessoas que a gente conheceu também por causa disso, da live, né, Isa? Que foram É, bastante, muitas pessoas. Isso é muito verdade. bacana também. E tipo, você conhecia uns e me apresentou e eu comecei a conhecer, que nem o Renato, por exemplo. Sim, sim. CF Rogério. Quem é você, CF Rogério? Não. Eu acho que é o Rogério dá bem. É o Rogério dá bem. Boa noite, Rogério. É o Rogério dá bem. Eu tô vendo a figurinha aqui que tem no perfil dele, que é do Fred Flintstones, né? É o Rogério dá bem. Luana, que eu também não sei quem é. Boa noite, Luana. Boa noite, Luana. E só por enquanto. Gente, que bom que vocês estão aqui. Que bom. E aí, que remédio vocês estão tomando? Vocês sabem se a sua esclerose é leve, moderada ou grave? Sim. Estamos conversando aqui o que isso influencia. Eu, particularmente, acho só influencia numa coisa: ser leve, moderado ou grave. A escolha do remédio. É. Que isso também tem que ser em conjunto com o médico, né? Porque a gente também Tem. não pode tomar essa decisão. Agora eu vou tomar o Ocrevus e ir lá e falar, me dá o Ocrevus. Não tem condição, né? Mas aí é uma outra. Isso eu acho que já é uma outra coisa. Porque, assim, tem médico que segue o protocolo do SUS. Então, vai primeiro no mais leve para até chegar ao CREVS vai demorar. E a esclerose nem sempre espera. Tem Sim. esclerose que vai mais devagar. Você tem um surto hoje, só vai ter outro daqui 10 anos. Agora, tem esclerose que é um surto atrás do outro. Não sei se você chegou a conhecer lá na ABC. Ah, gente, me deu branco, total.
o nome da menina. Kathleen. Não, Ela tinha não um conheci. surto atrás do outro. Ai, tô em surto. Passava uma semana. Ai, tô em surto de novo. Coitada. Não, Então, ela foi, não conheci. tem um surto atrás do outro. Aliás, a última vez que eu falei com ela, ela estava em surto. Faz tempo que eu não falo com ela. Vou até perguntar como que ela está. Está tudo bem. Não a conheço. Aqui, ó, Rapem ABC também está assistindo. Que legal. Eu queria saber mais da Rapem, que agora eu soube de vocês por essa ação que vai ter na Fundação Santo André, mas eu não conheço vocês. Comecei a seguir agora no Instagram para tentar conhecer mais. Eu nem Viu? sabia que tinha uma associação aqui No do ABC. ABC. Eu também não, né? Para mim tinha o pessoal da ABC, infelizmente a ABC acabou, a gente ficou só com o grupo de WhatsApp nos comunicando, né? E aí conheci o pessoal da Amorem, mas a Rapem eu não conhecia. Eu soube da existência por conta, até coloquei lá no grupo da ABC aquele post que agora no dia 23 vai ter uma ação na Fundação Santo André e que eles que estão organizando. Eu achei bem legal, quero conhecer também. O único problema para mim, Isamara, é que é no meio da semana. Uhum. Entendi. Aí não dá para eu ir. Rede de apoio a pacientes de esclerose múltipla da Fundação ABC. Ah, legal. O nome Rapem, é Rede de Rapem. Apoio. Paciente com EM. Será anunciado pela MEI no evento. Ah, que legal, que legal. Legal a gente, tá vendo? É legal a gente ficar sabendo dessas coisas, né? E antes, quando não tinha, vamos falar uma coisa aqui, uma verdade. Quando não existia Instagram, né? Nem essa facilidade toda de comunicação, eu participei de um evento lá na fundação, ainda não existia Instagram e eu creio que ainda não existia Rapem, não existia. E foi uma ação no agosto. E essa movimentação, enfim, eu encontrei outras pessoas com esclerose lá. Era a oportunidade que a gente tinha de encontrar outras pessoas do ABC. Nós fizemos um grupo que ficamos fazendo psicoterapia juntos e foi muito importante para mim com a Estela Isa. Psicoterapia com a Estela e foi muito importante para mim e eu acho que foi a partir daí que eu comecei a entrar efetivamente no estado de remissão e começar a recuperar tudo que eu tinha perdido, digamos assim, tudo que estava ruim. Foi muito legal. Estão falando, muito importante o grupo da Estela. Muito mesmo, muito mesmo. Foi bastante importante. Fiz amigos ótimos ali, né? Você sabe que ontem foi quinta, então foi na quarta-feira. Então foi na quarta-feira. Na quarta-feira, eu lembrei muito da Estela, porque eu estava conversando com o Dr. Matheus numa live e tinha uma mulher, não vou identificar, porque eu não sei se ela vai gostar, que tem esclerose múltipla, mas ela não conseguiu ainda assimilar e aceitar a esclerose. Aí eu lembrei da Estela e lembrei
de uma coisa, meu marido falou, não acredito que você disse isso. Eu disse. Eu virei para ela, ô, fulana, tinha uma outra também, tinha essa que não estava aceitando, e tinha uma outra também que era, ela parou de ser professora de filosofia. Aí eu, fulano e ciclana, tem uma coisa para falar para vocês. O que não enxerga. Isa! Meu marido, não acredito que você falou. Falei. O que não enxerga, não sabe o que não vê. Porque, pois quando sabe, porque de alguma forma já está enxergando. E o que enxerga, acho que ele vê tudo que é. Então eu falei para a mulher que não aceitava esclerose, que um monte de gente estava criticando ela. Relaxa, porque o que enxerga pensa que tudo que ele vê é tudo que é. Então, Não. relaxa. Porque ela achava que a culpa era dela de ter esclerose. Eu falei, não. Uma outra de Portugal falou para ela também, não, não é sua culpa, relaxa. É verdade. É uma fase bem desafiadora, essa de aceitação, compreensão, é bem difícil mesmo. Deixa eu dar uma boa noite, antes que seja tarde, para o Rogério mais cedo. O nome dele é Rogério Macedo. E a brincadeira é, mais cedo, você veio, Rogério, porque você não veio mais cedo, entendeu? Ai, meu Deus. Porque o nome dele é Rogério Macedo. Adivinha aonde que eu o conheci? Não sei. No Energia, né? Não, na Rádio Energia. Na Rádio Energia. Eu não o conheci em Guarulhos. Ele é de Guarulhos, mas eu não o conheci em Guarulhos. Entendi. Ai, meu Deus. O Rogério é um papo sobre esclerose múltipla. Que eu tenho, você sabe. Essa Isamara, é porque ele me chama de Isamara Pimentão. Essa Isamara Pimentão não tem jeito. Não, eu não tenho. Não, porque tem a Beth Pimentinha e você é Isamara Pimentão. Eu saber. Segundo o Rogério, mais cedo, eu sou a Isamara Pimentão. Porque meu nome é Isamara Pimentel. Aí ele me apelidou como Isamara Pimentel. Você chama ele mais cedo. Exatamente. Mas você sabe que não fui eu que dei esse apelido para ele, não, de mais cedo. Foi o Elinho. Hélio Leite Cosmo. O Hélio Leite Cosmo também está lá no Morde a Sopra, na Rádio Energia. De sexta-feira. Ele é produtor musical. Na próxima eu chamo... tá! Chego mais cedo. O Rogério Macedo está falando assim, na próxima eu chego mais cedo. Sim. Ai, meu Deus do céu. Obrigada por estarem aqui, Rogério. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo. Venham sempre, vamos conversar mais. Luana, o pessoal lá da Rapem. A Jaque. Jaque, vamos fazer um bate-bola, nós três. Jaque? Eu tenho uma amiga lá também do Energia, do Morde a Sopra,
que o nome dela é Jaqueline. E aí a gente... É Jaque. Então é Jaque, né? Fala. Aí a chefe Vivi falava assim, já que... se referindo a ela. Já que... Entendeu? Entendi. Ai, fiz muitos amigos, graças a Deus, lá no Energia, muito legal. É que nem a gente... Por isso que ele vieram. Que ele viu você ao vivo, que eu vou te falar uma coisa. Hoje você chamou a live no seu perfil. Não do Chamei. minhas amigas. Exatamente. Exatamente. Então, por isso seus pra amigos diversificar um pouco quem vê a live, né? Tá certo, tá certo. É. Porque a gente fala aqui de esclerose, mas a gente não fala 100% do tempo de esclerose. Exato. E isso também, para todo mundo ver, quem tem esclerose é normal. É normal. Assim como quem entrou aqui, o Rogério mais cedo. Sim. Rogério mais cedo é boa. Ó, o pessoal da Rapem tá falando, é a Karen fazia terapia comigo na Estela, e tem também na Rapem a Ângela e a Paula, que também faziam terapia comigo na Estela. O Renato também fazia. Nós nos reencontramos lá na fundação, digo reencontramos porque eu conhecia ele já da bem, né? Mas aí estava há muito tempo já sem vê-lo, e a gente se reencontrou aqui na fundação. E aí foi bem bacana esse grupo que a gente fez na Estela. Depois a gente pode fazer uma reunião com a gente que se conhece, o pessoal da Rapem, o pessoal que se conheceu lá com a Estela. Isso. O pessoal da ABC. Da ABC, isso. Porque essas questões, né? E eu acho que para todo mundo, principalmente nesse mundo tão conectado que a gente vive, a gente precisa de network, precisa conhecer as pessoas, precisa ter amigos, e aí precisamos agir, né? A Karen está respondendo aqui, será ótimo. Eba! Também acho, vamos agitar. O Rogério Macedo está perguntando aqui, em que consiste a esclerose múltipla? Acho que é assim que se escreve mesmo, viu, Rogério? Tá certo. O que consiste? Vamos ser bem sucinta. Se você não entender, Rogério, pode perguntar. Sim. É uma doença desmineralizante do cérebro. Ou seja, ela tira a capinha que tem em cada neurônio. E tirando essa capinha, a informação não passa. Mas relaxa, não é uma doença contagiosa. Eu tenho, a Daniela tem, mas eu sou casado com meu marido, não tem? A Daniela tem filha, mora com o pai, a mãe e as irmãs, e ninguém tem. Então, quer dizer, não é contagioso. Tá? É só gente egoísta. A gente quer a esclerose só para a gente. Marcelo, é uma doença autoimune. O nosso corpo, por algum motivo que não descobriram ainda, ele começa a atacar os nossos próprios neurônios. O sistema imunológico ataca o neurônio. Em vez de ele atacar um vírus que está entrando, ele identifica o neurônio como inimigo. E aí ele ataca o neurônio.
e aí dá esses defeitos. Mas é uma doença autoimune. O nosso próprio corpo começou a ter essa reação adversa e ninguém sabe por quê. Não se sabe mesmo. Os médicos não sabem, cientistas não sabem, ninguém sabe ainda por que isso acontece. Por isso também que não conseguiram descobrir ainda a cura. A cura. Porque não sabe nem a causa. Não sabe. Causa isso, não se sabe. Como que eu vou curar um negócio que eu nem sei por que está surgindo? Como é que chegou? Mas não tem cura, mas tem tratamento, que é o que a gente faz, é o que a gente está fazendo há 15 anos, né, Isa? Exatamente. Porque eu descobri a esclerose, né? No ano seguinte a Daniela descobriu. Isso. Eu descobri em 2007, a Daniela descobriu em 2008. Isso. Então já estamos nessa batalha aí há algum tempo. Por que você ficou no escuro, Isa? Voltei. O meu monitor apagou. Achei que você tinha... que você não tinha pago a conta de energia. Não, eu paguei. Está em débito automático. Eu não tenho como esquecer. Tá certo. Se ele apagou... foi o que eu imaginei. Se ele apagou é porque está quase na hora de ir dar tchau. Tá certo. Porque ele ficou ligado, né? Ele fica ligado. Porque eu não tenho ring light, que nem você, por exemplo. Eu não tenho, eu uso a luz de um monitor. Certo. Para não ficar tão escuro no vídeo. Sim. Ajuda pra caramba. Eu não fazia ideia. Depois que eu comprei esse negócio meio que por acaso. Mas comprei. Na época da pandemia, logo no início, eu comprei um suporte no notebook para ficar mais confortável, né? Porque a gente passou a ficar muito mais tempo, né? E aí eu fui ver no Mercado Livre e aí na loja estava cobrando frete caríssimo. E aí sempre eles colocam, né? Se você fizer uma compra de R$ 90 ou R$ 100, o frete é grátis. Aí eu falei, deixa eu ver o que tem mais nessa loja. Aí tinha esse suporte, esse negócio para segurar o celular, suporte, e já vinha com ring light. Como também tinha começado a ter algumas reuniões e atendimentos, o grupo mesmo que a gente tinha com a Estela, a gente ficou totalmente online, aí eu comprei o ring light também. Deu certo. Isso aí. Não consigo falar, calma que eu vou falar. A Rapem, consegui. A Rapem está falando assim, é verdade, e é muito importante isso. Quem aí está falando, eu não sei quem é da Rapem, mas muito bom. Muito bom, Karen. Você falar isso, eu adorei. Muita gente acha que a esclerose múltipla tem a ver com demência, e não tem nada a ver. Inclusive, a gente falou isso ontem, né? Ontem, ó. Sexta-feira retrasada, né, Dani? Na outra live, Na outra live, mais fácil. Na outra live a gente falou isso. Não confunda esclerose múltipla com esclerose senil, doença de velho. A esclerose múltipla normalmente é diagnosticada em pessoas ditas jovens. O que é uma pessoa jovem? Uns 15, 20 anos, é jovem. Normalmente, ela é diagnosticada em pessoa jovem. Na maior parte do sexo feminino. Não que não aconteça do
no sexo masculino. Também pode acontecer, mas a maior parte é no sexo feminino. Por que não sabemos? E o Rogério Macedo está perguntando como que é o tratamento. Olha, o tratamento é variado. Depende de cada médico. Não vamos colocar que depende de cada tipo de esclerose, que como a gente estava falando hoje, tem a esclerose dita leve, a moderada e a grave. Mas tem um protocolo no SUS, porque esses remédios são caros. Em torno de 6, 7 mil reais. Os mais baratinhos. O Rebife dá 15 mil. Então, o Rebife. Então, os mais baratos, tomava Fingolimod e estava 6 mil reais na época. Sim. Então, os mais baratinhos é 6, 7 mil reais. Daí para mais. O Ocrevus, que é o que eu comecei a tomar, é 50 mil. E então, é diferente, Rogério. Tem remédio que é injetável, que você toma por infusão na veia. Tem medicação que é subcutânea, que é o que eu tomo, que é igual a pessoa que toma insulina, por exemplo. E tem remédio que é via oral. É tudo controlado por medicação. Muscular. Também tem. Eu tomei o Avonex, você tem que tomar uma injeção. Tchau. E a agulha é grande, tem que entrar no músculo. Imagina eu tendo que me aplicar a injeção. Sim. Geralmente, a medicação normalmente é imunossupressora. O que é isso? Ela reduz a tua imunidade. Você fica mais suscetível a infecções, vamos dizer assim. Porque a esclerose, o que é? Não é o ataque do seu organismo para o seu organismo mesmo. Então, ele pega e barra a tua... Como que fala? A ação do seu sistema imunológico. Ele deixa o seu sistema imunológico quietinho. Exatamente. Por isso que ele é imunossupressor, o remédio. Tem imunomodulador, imunossupressor, depende. Mas todos vão baixar um pouco ou muito a imunidade. Sim. Deixa eu mandar um beijo para a Carol também, que entrou, que é minha prima, antes da gente dizer tchau. Um beijo, Carol, obrigada. Então, o tratamento é basicamente esse. É com remédio para como que eu vou falar? Imunossuprimir a tua... Ai, como que fala, Dani? Sistema imunológico, as suas defesas. Obrigada. Imunossuprimir as suas defesas. Obrigada, Dani. Olha, por isso que eu faço a live com a Dani. Se eu fizesse sozinho, eu ia ficar 3 horas aqui. Como que é mesmo? A gente se completa, Isa. Ó, a Dani hoje está de cabelo enroladinho e eu também. É verdade. Ai, mas é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Vamos gente. terminando por aqui. Boa noite. Muito obrigada por todos que entraram. Obrigada. E daqui 15 dias a gente se vê de novo. Estaremos de volta. Beijo. Obrigada, pessoal. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Dani. Beijo. Obrigada, beijo.